O futebol é um esporte muito estranho. É um esporte inexplicável. Às vezes nós temos um time que fez uma campanha muito ruim no campeonato e que passa na Bacia das Almas. Enfrenta uma das melhores equipes da competição, enfrenta o segundo melhor ataque do torneio, enfrenta o time do artilheiro e faz 2 jogos, o primeiro impecável, o segundo uma retranca daquelas espetaculares, e força o segundo melhor ataque da competição a jogar bolas aéreas, a fazer um jogo que não lhe convém. E tudo parecia muito favorável para uma classificação do Academia, mas na força da sua camiseta, do segundo maior campeão estadual, na força da principal ou da segunda maior torcida do estado, e na força do estádio Presidente Dutra, o Operário passa pela Academia e será o adversário do União na semifinal do Campeonato Estadual. Tudo sobre o futebol de Mato Grosso logo depois da vinheta. Vem Mato Grosso, o Guaraná ralado pra coçar no manga madura no quintal. É bem Mato Grosso, banho de rio. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal na Coruja. Nós vamos falar tudo o que ocorreu nesta quarta-feira de futebol mato-grossense. E vou começar pela parte ruim. Infelizmente, não teremos nenhum representante do futebol de Mato Grosso na terceira fase da Copa do Brasil. Hoje, o último mato-grossense se despediu do torneio. O Nova Mutum foi ao interior do estado do Rio de Janeiro, foi enfrentar o Nova Iguaçu em um jogo parelho, em um jogo equilibrado entre duas equipes que não fizeram um campeonato estadual muito regular. Porém, é difícil falar porque o jogo foi definido nos detalhes antes dos 15 minutos. Eu até anotei aqui, o Nova Iguaçu faz um gol com 3 minutos. Naqueles 5 primeiros minutos, quando os times estão se estudando, o volante erra o bote, de repente, papum, 1-0 Nova Iguaçu. Breno, camisa 9 aos 3 minutos. Breno aos 17 minutos de pênalti, amplia para o Nova Iguaçu. Georgia é expulso aos 18 minutos da primeira etapa. Depois, Andrei Dias fecha a primeira etapa com 3-0 para a Laranja Mecânica do Rio de Janeiro. Marquinho faz o 4º gol do Nova Iguaçu. Lohan 2 vezes aos 32 minutos do segundo tempo e aos 37, aos 32 e aos 36, desculpa. Faz os gols do Nova Iguaçu e aos 49, já nos acréscimos, beirando os 50 minutos, Ícaro fecha o caixão do Tuiuiu. Nova Iguaçu classificado, faz uma campanha histórica a equipe da Baixada Fluminense. O Nova Mutum se despede e agora passa a planejar o segundo semestre, onde a equipe vai disputar a Copa Federação Mato Grossense, competição que o Tuiuiu é o atual campeão e mais uma vez tenta brigar pelo título para voltar a uma competição nacional em 2020. O outro jogo do futebol mato-grossense, que talvez poderia ser o enfoque desse vídeo, a capa do jornal de amanhã, infelizmente não vai ser. O Cuiabá foi ao Onésio Pinheiro, foi a Goiânia enfrentar o Vila Nova e tinha um desfalque muito importante e controverso. Davidson não viajou, eu estava até pensando como falaria isso, tentando averiguar. Ele, como trouxe o Jogando em Casa, a informação é deles, né? Trouxe um pouco antes do jogo, ele sentiu um desconforto muscular. E desconforto muscular a gente não pode precisar datas, porque não é uma lesão, é um desconforto. Então ele deve continuar treinando. Eu vi os stories dele no dia de ontem, no dia de hoje, ele treinando na areia, tentando voltar à condição física perfeita, plena, né? Para ajudar o Cuiabá nesse decorrer do campeonato. O Cuiabá joga domingo ou sábado, acredito que deva ser sábado, pelo Campeonato Mato Grossense. Espero que o Davidson esteja de volta. Sentiu a ausência do Davidson, o Pita tem jogado muito bem. O Davidson esteve ausente por grande parte dessa temporada, jogou apenas 4 jogos. Então o Pita entrou, foi muito bem, o Cuiabá fez um jogo relativamente bom. Enfrenta um Vila Nova que está em cacos. O Vila Nova vem de uma eliminação vexatória em casa para o Anápolis no Campeonato Goiano.
Veio de uma eliminação mais ridícula ainda na Copa do Brasil. Perdeu para o Náutico, mas pelo jeito que jogou e como vem conduzindo essa equipe do Vila Nova na temporada. E hoje jogou em casa contra o Cuiabá, mas parecia que jogava fora. A torcida vaiou muito, gritou muito, tirou muito a equipe, jogou muito mal. Mesmo conduzida por medalhões, como Guilherme Paredes, como Vanderlei, goleirão que jogou no Grêmio, no Vasco, no Santos, como Ralf, ídolo da torcida do Corinthians, o Vila Nova não se encontrou e o Cuiabá dominou a partida. O Cuiabá poderia ser ganhando de 4 gols de diferença, por 5 gols de diferença e matado o confronto. Até a TV Tigrão, que é a TV do Vila Nova, descascou o time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro desse ano e não demonstra evolução. Foi eliminado há 2 semanas do Campeonato Goiano e, só para você ter uma noção, essa equipe do Vila Nova passou uns maus bocados para eliminar o Luverdense, que disputou para não cair, mas está na semifinal do Campeonato Estadual. O Vila Nova foi derrotado facilmente. Os gols do Cuiabá foram marcados no primeiro tempo pelo capitão, segundo capitão do time, que é o Marlon. E aos 38 minutos, Pita, em um contra-ataque bem armado pelo time do Cuiabá. Cafu, Pita, cavadinha, golaço. Cuiabá 2-0. Com uma mão, um pé, uma mão e os 2 pés na semifinal. O Cuiabá ser eliminado nas quartas de finais do jogo de volta, tem que tomar um 2-0 para ir para pênaltis ou um 3-0 na Arena Pantanal para ser eliminado da Copa Verde. Isso aconteceu uma vez na temporada passada. O Cuiabá tomou 3-0 do Brasiliense e foi eliminado da Copa Verde. Acho pouquíssimo provável disso acontecer. O Cuiabá então está praticamente classificado para a semifinal. Deve enfrentar Goiás ou Brasiliense. No jogo de ida, em Brasília, 0-0. Agora o jogo de volta em Goiânia. Já deixa para falar desse jogo de Copa Verde. Hoje, o Goiás foi eliminado da Copa do Brasil. E a pressão para cima do trabalho do Guto Ferreira do Goiás aumenta. O Brasiliense também foi eliminado da Copa do Brasil, assim como o Cuiabá. Só que o Brasiliense tomou um sonoro 7-1 do Botafogo. Então, a pressão para cima dessas equipes na Copa Verde vai aumentar. O Goiás vai ter a obrigação de ganhar a Copa Verde, assim como o Cuiabá tem. Já para falar de Copa Verde, para terminar, o São Raimundo, o fantasma do São Raimundo continua vivo. O São Raimundo vence o Remo por 1-0 e tem vantagem por confronto de volta diante do Remo, do time paraense, na Copa Verde. Do lado de lá temos Paysandu, que deve se classificar, tem uma certa vantagem, e São Raimundo e Remo. Essa Copa Verde está imprevisível, torcedor. Podemos ser Cuiabá e Goiás lá de cá, e São Raimundo ou Paysandu, ou Remo ou Paysandu pela semifinal. Agora vamos falar do jogo da noite. Operário e Academia duelaram no Dutra. O dito espaço passa por reformas, por adaptações, é a palavra certa, para receber jogos da Série D. A Prefeitura e o Operário planejam fazer um segundo semestre muito bom para receber jogos importantes da Série D, para tentar levar o futebol de Mato Grosso de volta à Série C, e o Operário União tem essa difícil missão. No Dutra, foi um jogo bem ruim, foi um jogo bem fraco. Eu assisti bastante jogos do Operário, na verdade eu tento assistir todos os jogos do estadual quando consigo. Eu assisti quase todos os jogos do Operário e foi um jogo bem ruim. Foi o pior, vou repetir, foi o pior jogo do Operário no Campeonato Estadual. Foi pior que a ida. A ida em Rondonópolis foi sofrível. Foi o pior jogo do Mato Grossense, se assim podemos dizer. Era para ser um 0-0. Eu tinha a impressão que se jogassem 300 minutos seria um jogo bem ruim. Seria um 0-0. Mas o Academia acha um gol. E aí vira um jogo frenético. O Academia tentando, descontrolado. E aí o jogo vira uma loucura. No jogo de volta não teve isso. O Operário tentava atacar e o Academia se opunha a atacar. Tentava frear o Operário, que não teve criatividade nenhuma. O Operário não teve criatividade. Só que o que acontece no Operário é um presente que cai do céu. O Ronald é expulso aos 31 minutos do primeiro tempo. E o Ariel Mamed é obrigado a botar o Operário mais à frente da Academia. E isso não funciona.
Achei aos 40 minutos do segundo tempo, o Ariel Mamed, no desespero, tira um zagueiro e bota mais um atacante. Ele tinha Daniel, ele tinha o Thiago, ele tinha bilhões de atacantes dentro da área, empilhando atacantes dentro da área da academia, e a academia começou a fazer ser e não querer jogar bola. Em nenhum momento do jogo a academia quis atacar. Eu acho que lá pelos 42 minutos, um contra-ataque da academia era um jogador contra 6 do Operário. A academia não quis atacar em nenhum momento do jogo. Quis fazer uma retranca. E tinha qualidade para mais. E estava conseguindo a classificação. Até que no finalzinho o Daniel chuta a bola, desvia, bate num, bate no outro e entra. Operário 1-0. E aí, meu irmão, vira uma loucura. Cruzamento do Cauê, a bola bate no travessão, o Saulo perdido. O jogo vira uma loucura completa. Como diria o Guga Villani no FIFA, isso aqui vai virar um pandemônio. O jogo vira uma loucura completa na reta final da partida e, infelizmente, não sai nenhum gol. Poderia ter saído o gol. O Saulo faz 2 defesas, a bola bate no travessão, no cruzamento, no chutareio, no cruzamento do Cauê. Vai para os pênaltis e nos pênaltis a experiência do Operário e a inexperiência da academia fizeram a diferença. O academia perde 2 cobranças, entre elas o Maranhão, experientes zagueiro da academia, e o Operário converte com os seus principais jogadores. O Thiago converte, o Agenor converte, o Daniel converte a última cobrança. O Agenor é o cara da partida. Ele não trabalhou no jogo. Ele podia estar muito frio, descansado, experiente. Mas nos pênaltis ele perde 2 pênaltis. Ele perde o segundo e o quarto pênalti. O quarto ou quinto pênalti. E coloca o Operário na semifinal do Campeonato Estadual. E o Agenor chega para cobrir a maior lacuna do elenco. O Alencar falhou em jogos importantes e impediu que este Operário, por exemplo, com as suas falhas, chegasse a uma semifinal. Falhou contra o Novo Mutum, um empate. Então, assim, esses 2 pontos fizeram falta para o Operário, que já poderia estar na semifinal. Então, o Operário traz um goleiro de gabarito, um goleiro de nome, um grande goleiro, assim como a União trouxe o Neneca umas 4 temporadas atrás. O Operário traz o Agenor e hoje se justificou a contratação do goleirão experiente do Operário. Operário na semifinal, diante do União. E esfregue as mãos, amante de futebol estadual. De um lado, temos a maior rivalidade dos últimos anos. Cuiabá e Luverdense. Como eu disse, sempre reitero. O Cuiabá ganhou todas as edições de campeonato estadual de 2011 para cá, com exceção de 3. 2, o Luverdense tirou o Cuiabá. Sim, 2. Com exceção de 2, né? 2 das 2, o Luverdense tirou o Cuiabá. Em 2015, salvo engano, e em 2020. E agora, os 2 estão frente a frente. O Cuiabá não elimina o Luverdense há um tempo em confrontos diretos do campeonato estadual. Mas era outro Cuiabá e eram outros Luverdense. Mas, na bola, clássico, igual os desiguais, como diria o Mauro Betis. Ah, Felipe, no jogo da fase de grupo foi 5-0 para o Cuiabá. Calma. Do lado de lá, temos União e Operário. Primeiro jogo em Cuiabá, né, no estádio do Dutra, e o segundo jogo em Rondonópolis. Jogo do lado de lá, primeiro jogo em Lucas do Rio Verde, segundo jogo em Cuiabá. A federação deve confirmar amanhã as datas, né? Mas devemos ser Cuiabá. Eu acho que os 2 jogos do Cuiabá devem ser transmitidos pela federação, pela TVCA, pela TV Santa América. Mas vamos confirmar amanhã, sai vídeo para contar isso aí. Então tá tudo definido no futebol de Mato Grosso. Então, galera, antes de terminar, hoje o Walter completou 100 jogos à frente no gol brilhantemente do Cuiabá. A gente postou um texto lá no canal da Coruja, no nosso Instagram. Corre lá, lê, ficou muito bom. Eu acho que ficou muito bom. E eu queria terminar o vídeo agradecendo ao Walter. O Walter é um dos principais motivos da torcida do Cuiabá ter aumentado nos últimos anos. O desempenho do Walter dentro do gol. E o Walter colocou o Cuiabá no mapa. O Cuiabá tinha acabado de subir para a Série A. O pessoal falou, tem um time que está trazendo o Walter. Está ganhando do Grêmio, do Vasco e do São Paulo. E vai trazer o Walter. E esse time era o Cuiabá. O Cuiabá entrou no mapa para o futebol pela chegada do Walter. O Cuiabá está na Série A em 2023
pelo desempenho do Walter na reta final, pela volta do Walter em 2022, na reta final do Campeonato Brasileiro. Quando eu até te chorei fazendo um vídeo, achando que o Cuiabá ia cair, e ele volta e o Cuiabá joga pra caralho e se salva. Em 2021, ele perde até pensamento e também ajuda o Cuiabá a ficar na Série A com os gols de Elton e as defesas de Walter. Então agradeço ao Walter por tudo que ele fez por esse clube. Espero que ele faça 200, 300 jogos com esta camisa que o futebol de Mato Grosso tem aprendido a amar e a torcer por representar as cores do nosso estado no futebol nacional. Muito obrigado, Valtão. Você é sensacional. Deixe seu like, se inscreva no canal e dê um tapa no sino para receber todas as notificações. E até a próxima.